É isso mesmo que você acabou de ler aqui no título. Chico Buarque não sabe escrever. Se você ficou espantado com essa afirmação, vai ficar ainda mais quando você assistir o vídeo e entender o porquê. Meu amigo e minha amiga, eu sei que você ficou absolutamente espantado com o título deste vídeo aqui, que é Chico Buarque não sabe escrever. Antes de eu explicar o porquê que eu escrevi isso aqui logo no título, faz a assinatura aqui do canal, se inscreva, aquela coisa toda que você sabe muito bem como faz, eu não vou ficar explicando pra você, né? Assina aí. Ah, lembrei de uma coisa, não esqueça de participar da nossa promoção aqui no canal. Você assiste, vai lá, procura aqui o vídeo da nossa lojinha e você vai entender todo o regulamento, ou seja, você vai mandar uma resposta, uma argumentação em texto ou em vídeo, nos comentários lá do vídeo da lojinha, contra-argumentando alguma coisa que eu tenha dito aqui, que você tenha achado um verdadeiro absurdo. Então pode ir lá escrever, mandar vídeo, o que você quiser. Assiste lá para você entender as regras. E aí, só que é o seguinte, você tem até o dia 15 de junho para mandar isso, tá ok? Passou desse dia, nenhuma resposta vale mais. Então você tem que argumentar, contra-argumentar na verdade. Então faça isso e eu mesmo vou escolher a melhor argumentação, ou melhor, a melhor contra-argumentação, né? Então o ganhador vai receber, ó, uma camiseta exclusiva aqui da nossa lojinha, aqui ó. Que beleza, com uma das minhas frases e também uma caneca exclusiva. Então não esqueça, participe e vamos interagir ainda mais. Pois bem, meu amigo e minha amiga, eu sei que agora você tá louco para entender o porquê que eu coloquei esse título no vídeo e realmente ele não é daqueles títulos para pegadinha, não. Eu realmente creio que o Chico não sabe escrever, mas eu vou explicar o porquê. Ao contrário do que todo mundo recentemente fala, né? Uma das frases que eu mais ouço quando vem o assunto Chico Buarque é: putz, Chico Buarque é um saco, Chico Buarque é não sei o que, blá 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 blá. Cara, não concordo com isso. Pra você ter uma ideia, eu gosto muito da obra musical do Chico Buarque. Eu tenho quase todos os discos aqui, ó, por exemplo. Aqui, eu vou mostrar aqui, tá pra vocês, ó. Pra não dizer que eu não tô brincando, aqui, ó. Ó, os discos aqui, bacanas. Essa ediçãozinha é bem legal, viu, da Abril. Aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Ó, vários. Esse, o Construção é o meu favorito. Mas isso depois eu vou falar num outro vídeo a respeito sobre a discografia do Chico Buarque. Mas ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ó? E não é só em CD, não. Por exemplo, tem aqui também os discos, aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, os LPs, muito legais. Ó, tá vendo? Volume 3, que é bacana também. Aqui, ó. Tenho quase todos os discos do Chico Buarque. Ah, ó, tem até inclusive o Ópera do Malandro, Calabar. Esses discos dos anos 80 que eu acho bem legais também. Então eu me sinto muito à vontade para poder dizer algumas coisas a respeito do Chico Buarque, né? E assim, eu gosto muito desses discos, eu sou fascinado pela capacidade de compositor que ele tem desde o início da sua carreira. Acho as letras dele brilhantes. Fico até irritado quando gente que não tem, assim, não sabe nada de música, vem com aquele papinho de, pô, Chico Buarque é muito desafinado, o que é uma bobagem, uma acusação irresponsável de gente que não sabe nada de música e que fala a mesma coisa do Bob Dylan e do Lou Reed. Não por acaso também dois excelentes compositores dentre os meus favoritos. São letristas sensacionais. Agora, por um outro lado, existe em torno do Chico Buarque um tipo de, vamos dizer assim, é mais um exemplo daquele retardamento mental coletivo que eu sempre falo, né? Que é o fato de que quem é fã do Chico Buarque, não é o meu caso, você tá entendendo? Eu tenho os discos, acho legal, mas reconheço quando ele pisa na bola. Mas o fã mesmo, ele baba um ovo pro Chico Buarque de uma tal maneira, ele dá a ele uma espécie de canonização, que a impressão que dá, cara, é que o Chico Buarque é a reencarnação de Jesus Cristo que sabe tocar violão. Entendendo? Uma coisa assim absurda e completamente desmedida e desproposital.
Não tem nada a ver esse tipo de canonização que se faz do Chico Buarque. Que é, aliás, uma coisa que os fãs do Caetano também fazem, né? Transformam o Caetano num semideus, que também é outra grande bobagem. Só que como eu não misturo o prazer de ouvir a obra de alguém com as suas posições e atitudes pessoais, tanto que inclusive atitudes com as quais eu não concordo, evidentemente, tanto que eu continuo ouvindo o Ted Nugent, continuo ouvindo o Michael Jackson e continuo ouvindo os discos do Chico e do Caetano com o mesmíssimo prazer, independente do que eles pensam. E por isso, por ter todo esse perfil, eu me sinto muito à vontade para explicar para você agora o porquê de eu ter colocado o título deste vídeo exatamente como você leu agora. Chico Buarque não sabe escrever. O fato do Chico Buarque ter sido agraciado com o prêmio Camões de Literatura recentemente e foi aclamado por unanimidade é um absurdo tamanho que só dá a real dimensão do significado e da credibilidade que esses prêmios têm nos dias atuais. Da mesma forma que dar um prêmio Nobel de Literatura para o Bob Dylan foi um negócio completamente absurdo, e por mais que eu adore as letras e as canções do Bob Dylan, é um absurdo porque o Bob Dylan, por exemplo, nunca publicou um livro de ficção, por exemplo. E é justamente na ficção, na minha opinião, que se separa o verdadeiro escritor daquele cara que dita os seus textos para um ghostwriter, ou seja, isso é muito comum acontecer em biografias. O cara vai escrever a autobiografia dele, ele dá uma entrevista para um ghostwriter, o ghostwriter escreve, e na hora que vem o crédito tá lá o autor como sendo o próprio biografado, que é uma tremenda mentira. Então, para mim, por exemplo, literatura, você... É exatamente na ficção que você demonstra que você é realmente um grande escritor e não um mero escrevinhador de palavras, vamos dizer assim. E eu não tenho a menor dúvida de que tanto na premiação do Bob Dylan como com um prêmio Nobel, quanto o Chico Buarque com o prêmio Camões, o que se levou em consideração foi a fama e a grandeza artística de cada um, claro, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Mas vamos falar especificamente do Chico Buarque. Eu não tenho a menor dúvida que, assim, toda a carreira do Chico Buarque, assim, as suas músicas, e as suas letras, é claro, isso foi levado em consideração ao se conceder, por unanimidade, inclusive, o prêmio Camões de 2019 ao próprio Chico. O que contou foi a obra musical e muito mais do que a literatura em si. E vou falar uma coisa para vocês, não foi pouca coisa não, cara, porque esse prêmio que o Chico Buarque recebeu vai render a ele 100 mil euros, que dá mais ou menos uns 449 mil reais, que são pagos pelos cofres públicos de Portugal e do Brasil. Por quê? Porque esse prêmio, na verdade, foi criado em 1988, tanto pelo governo brasileiro quanto pelo governo português, para celebrar a obra de grandes escritores de língua portuguesa, de todo o mundo, né? Em todos os países que falam a língua portuguesa. Então, por isso que esse prêmio ele é pago pelos cofres públicos, tanto do Brasil como de Portugal, e evidentemente que a parte brasileira, né, que cabe ao contribuinte brasileiro, vai ser paga pela Fundação da Biblioteca Nacional, que foi exatamente onde ocorreu a tal eleição por unanimidade e aclamação, a Biblioteca Nacional que fica aqui no Rio de Janeiro. E antes de continuar com esse papo polêmico aqui, presta atenção nesse vídeo, que é um recado direto para você que é pai, mãe e deseja um planeta melhor para que os seus filhos vivam sem a poluição do lixo plástico. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existem micropartículas de
plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. A grande verdade é o seguinte, por mais que eu goste das músicas e das letras do Chico Buarque, gosto da voz do Chico Buarque, que cabe muito bem para esse tipo de canção que ele faz, é inegável que faz mais de meio século, né? Meio século basicamente, que o jornalismo cultural brasileiro ele se ajoelha perante qualquer coisa que o Chico Buarque faz. Assim, é uma babação generalizada que é uma coisa extremamente irritante. Por quê? Porque quem o critica faz pelos motivos errados, que é por conta da posição política do Chico Buarque, que não vem ao caso nesse assunto aqui, você tá entendendo? Não concordo com ela, mas também não vem ao caso aqui no momento. O Chico, ele tem sido vítima de um preconceito, inclusive de outros escritores, de outros leitores, né, de leitores dos seus livros e da crítica especializada. E ele tem sido vítima disso com razão. Sabe por quê? Porque os livros do Chico Buarque são medíocres. E antes que você pense que isso é uma ofensa, vai lá no dicionário e presta atenção no significado da palavra medíocre antes de você vir aqui tentar encher o meu saco. Mesmo assim, esse prêmio, como eu disse, ele foi pelo conjunto da obra, mas da obra muito mais musical do que literária. Eu nem vou discutir a pretensão do fato do prêmio Camões ele pretender ser uma espécie de Nobel da literatura da língua portuguesa. Também não vou discutir o fato de que que essa premiação tem zero ressonância no mundo literário e muito menos não tem relevância nenhuma fora do universo da lusofonia. Um país que tem uma Academia Brasileira de Letras com um integrante como José Sarney, você já dá para imaginar o tipo de credibilidade que o mundo literário brasileiro tem por aí, né? Então, igualmente por causa disso, essa babação de ovo em cima do Chico Buarque, como escritor, ela é simplesmente patética. Porque eu gosto muito dos discos do Chico Buarque, eu li todos os livros que ele lançou. Foram 5. O Estorvo, Budapeste, Leite Derramado, O Irmão Alemão e tá faltando um outro, Benjamin, tá? Eu li os 5 livros do Chico Buarque. Nenhum desses 5 livros permaneceu aqui na minha biblioteca, aqui em casa. Por quê? Passei pra frente, troquei por uns ótimos LPs, assim, uns sebos meio especializados, aquela coisa toda. Por quê, cara? Porque os livros são simplesmente medíocres. Artisticamente falando, o Chico Buarque é um exemplo daquela unanimidade burra que o Nelson Rodrigues falava antigamente. Lembra? Toda unanimidade é burra. A impressão que eu tenho com essa babação em cima do Chico Buarque, principalmente dele como escritor, que é um absurdo total, a impressão que dá é que ele, o Caetano, o Gil, a Maria Bethânia, a Gal Costa e o Milton Nascimento, só para citar alguns nomes que eu me lembro agora, eles acabaram se transformando numa espécie de senhores feudais de um clã único, né? Que eles ficam se autoelogiando ou elogiando o ídolo do outro. Parece um clã formado por várias famílias diferentes, mas todas formam um mesmo clã. E esse pessoal desse clã, eles saúdam esses dominadores de uma cultura nacional que hoje é vista como intelectual, num panorama de burrice
que a gente tem hoje generalizada no Brasil, esse tipo de can, ele é visto como uma espécie de nicho intelectual. E vamos combinar que essa burrice que existe hoje no Brasil, ela se prolifera como baratas. Ó, vamos parar com esse papo de que letra de música é literatura. Não é literatura. E obviamente que o prêmio dado ao Chico se refere muito mais à qualidade das letras dele nas suas músicas do que pelos livros que ele lançou. Esse prêmio foi dado a ele muito mais pela importância histórica e inegável que o Chico Buarque tem na música brasileira do que pelos seus dotes como romancista. Foi também muito mais uma jogada de marketing, vamos dizer assim, da organização desse prêmio, que, como eu falei, foi criado em 1988, com o apoio de um júri, né, muito subserviente e bancado lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu faço uma ideia de como foi a escolha do Chico Buarque por unanimidade, por aclamação, né? Uma festinha com muito uísque, muito canapé, muita cervejinha, aquele papo furado, muitos tapinhas nas costas uns dos outros. Eu faço uma ideia de como é que foi essa escolha. É mais ou menos que nem aquele troféu do Faustão dos melhores do ano, você entende? Todos os vencedores são da Globo, os artistas são ligados à gravadora Som Livre, né? Aquela camaradagem, aquela brodagem, que é simplesmente um troço nojento. Precisa ser muito burro para você não reconhecer que o Chico Buarque e a conotação política que ele sempre demonstrou nas suas letras escritas em plena ditadura militar foram de uma importância quase histórica, não só para a música brasileira, mas para a vida do brasileiro. E é uma coisa impressionante, porque muita gente que está assistindo esse vídeo não tem noção do que foi viver no Brasil nos anos 70, no finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70. E assim, o Chico, ele usava a poesia dele como se fosse uma arma contra os militares ignorantes, estúpidos. Era um momento da vida do povo brasileiro muito, muito complicado. Você que está assistindo esse vídeo, que você é mais jovem, você não faz ideia da dificuldade que era você se expressar naqueles tempos. Por isso que o Chico Buarque tem um valor que é assim, absolutamente inquestionável. Só que numa época de burrice total generalizada, né? Numa época de Juntos e Shallow Now, de sertanejo universitário que fica glorificando as bebedeiras e as mulheres, vamos dizer assim, um pouco mais acessíveis nas baladas, né? Nesse tipo de conjuntura, certos paspalhos metidos a intelectualoides vão dizer que um vídeo como esse é uma heresia contra as qualidades artísticas da obra do Chico Buarque. Só que heresia mesmo é você ficar batendo palma para qualquer coisa que certos ídolos, que certas vacas sagradas da música brasileira fazem, sem tomar qualquer tipo de contato com a obra que está sendo criticada, tá entendendo? Isso sim merece um prêmio da estupidez 2019. Pois bem, meu amigo e minha amiga, então esse foi o vídeo da semana. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, deixar aqui os seus comentários, aquela coisa toda. E na semana que vem eu volto aqui com mais um assunto interessante pra gente trocar uma ideia aqui, beleza? Então, um abração e até a próxima.